Boa tarde, quarto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre linguagem formal e linguagem informal. Então, vamos entender que a linguagem, né, é um meio de nos comunicarmos com as pessoas. Mas a maneira como nós vamos nos comunicar com uma pessoa com quem a gente tem bastante intimidade é diferente da maneira como eu vou me comunicar com uma pessoa com quem eu nunca falei ou que eu não tenho tanta intimidade assim. Então, nesses casos, é o tipo de linguagem que eu vou usar. A linguagem formal é uma linguagem mais estruturada, é uma linguagem que segue, né, as normas da língua portuguesa, tá? Ela é escrita de forma correta, não tem nenhuma abreviação, não tem nenhuma palavra escrita pela metade. Então, a linguagem formal é aquela linguagem que eu vou usar para me dirigir a uma pessoa com quem eu não tenho tanta intimidade, que eu não possa falar de uma maneira descontraída. Então, vamos colocar um exemplo aí para vocês entenderem. Vou colocar uma frase, ó. Ler enriquece o conhecimento e faz bem a memória. Percebam que nessa frase é uma frase que está bem estruturada, é uma frase que está seguindo, a gente fala que é a norma padrão da língua, tá? Ela está na linguagem formal. Não tem nenhuma palavra, nenhuma abreviatura, não tem nenhuma palavra escrita pela metade, tá? Não estou usando nenhum tipo de gíria, tá? Então, essa frase, eu digo que ela está na linguagem formal, tá? A linguagem informal é a linguagem que eu vou usar para conversar com as pessoas com quem eu tenho intimidade, com os meus amigos, com as pessoas da minha família, com quem eu convivo e com quem eu já tenho hábito, né, de falar no meu dia a dia. Então aí a gente usa a linguagem informal. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Você tá indo embora? Percebam que essa frase, né, foi usada a linguagem informal. Por quê? Esse se, né, é uma palavra que está escrita pela metade. No caso, teria que ser você, né? O tá também é uma palavra que está escrita pela metade. A gente fala dessa maneira no nosso dia a dia, né? O correto é está. Então, ó, você tá indo embora é um jeito que eu vou usar para falar com uma pessoa com quem eu tenho intimidade, né? No meu dia a dia. Mas se fosse para eu pegar essa frase e colocar ela na linguagem formal, da maneira correta, na norma padrão da língua, eu teria que dizer, você está indo embora? Tá? Então, essa é a diferença da linguagem formal e da linguagem informal. Então, se eu vou conversar, por exemplo, com um médico, eu vou para uma consulta médica, né? Eu vou conversar com o médico, né, que é uma pessoa às vezes que eu nunca vi, ou uma pessoa com quem eu não tenho tanta intimidade, eu vou falar, né, de maneira formal. Agora, se eu tô em casa com um amigo, uma pessoa que eu tenho muita intimidade, né, eu não necessito ficar o tempo todo usando, né, dessas regras. Eu uso a linguagem informal, tá? Bons estudos para vocês!